senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo e pela página da Câmara no Facebook. Um bom dia. Na presente data, dia 24 de março, às 9h12, para darmos início à primeira sessão extraordinária do ano 2021, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia, senhor presidente. Estão presentes Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Dude, Sônia Patas Amizade, Roninha, Abner de Madureira, Valmir do Parque Minha Lua, Hernani e também Flavinho. Temos número suficiente para começar a sessão. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade que a servimos, declaro aberto a presente sessão extraordinária. Em razão do rito simplificado que recebe as realizações dessas sessões extraordinárias, passaremos direito à fase da ordem do dia. Assim, peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 004/2021. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: altera a Lei 5.044, de 17 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Eu quero aqui estar apresentando o projeto número 05, de 15 de março de 2021. Altera a Lei número 5.044, de 17 de maio de 2005, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. O prefeito municipal de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a Lei 5.044, de 17 de maio de 2007, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 13 membros titulares, acompanhados pelos seus respectivos suplentes, com a seguinte composição. Inciso 1. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um representante da Secretaria Municipal de Educação. Inciso 2. 1 representante dos professores da Educação Básica Pública Municipal. Inciso 3. 1 representante dos diretores das escolas públicas municipais. Inciso 4º. 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas municipais. Inciso 5º. 2 representantes de pais e alunos da educação básica pública municipal. Inciso 6º. 1 representante do Conselho Municipal de Educação. Inciso 7º. 1 representante do Conselho Tutelar. Inciso 8º. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública municipal. Inciso 9º. 2 representantes de organizações da sociedade civil. Parágrafo 1º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso do inciso 4º do caput desse artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito a voz. Parágrafo 2º. A indicação dos membros deverá ocorrer até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, para a nomeação dos conselheiros da seguinte forma. Inciso 1º. No caso de representantes do Poder Executivo, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Tutelar, pelos seus dirigentes. Inciso 2º. Nos casos dos representantes dos diretores,
pais de alunos e estudantes por meio de um processo eletivo organizado para esse fim pelos respectivos pares. Inciso 3º. Nos casos representantes de professores e servidores pelas entidades sindicais das respectivas categorias. Inciso 4º. Nos casos de organizações da sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração municipal da localidade e a título oneroso. Parágrafo 3º. Para fins de representação referida no inciso 9º desse artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições. Inciso 1º. Ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, no termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. Inciso 2º. Desenvolver atividades direcionadas ao município de Jacareí. Inciso 3º. Estar em funcionamento há, no mínimo, 1 ano da data de publicação do edital. Inciso 4º. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Inciso 5º. Não figurar como beneficiário de recursos fiscalizados pelo Conselho Fundeb ou contratadas pela administração a título oneroso. Parágrafo 5º, inciso 1º. O prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau. Inciso 2º. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresas de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau. Inciso 3º. Pais e alunos ou representantes de organizações da sociedade civil que parentes em linha direta, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau, cônjuge ou companheiro de servidores em cargos de comissão. Servidores efetivos nos conselhos vinculados às suas respectivas secretarias, autarquias e fundações. Inciso 4º. Estudantes que não sejam emancipados. Artigo 3º. Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios, em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato, e assumirá a sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivos decorrentes de: inciso 2º, rompimento do vínculo com o segmento que representa. Inciso 3º, situação de impedimento previsto no parágrafo 5º do artigo 2º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo único. Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de afastamento definitivo, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular e o novo suplente para o Conselho do Fundeb. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á no 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo único. O primeiro mandato dos conselheiros, nos termos dessa lei, encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de 2022. Artigo 5º, inciso 5º. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos a contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNAT, e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA.
analisando as prestações de contas referentes a esse programa, emitindo pareceres conclusivos acerca da ampliação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. Inciso 6º, outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça. Artigo 8º. No prazo máximo de 60 dias, após a reestruturação e nomeação do novo Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o regimento interno que viabilize o seu funcionamento. Artigo 11. Inciso 3º. Assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício das suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Inciso 5º. Veda quanto os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho. No curso do mandato, atribuições de falta de injustificadas nas atividades escolares. Artigo 13. Inciso 1º. Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo. Inciso 3º. Requisitar ao Poder Executivo cópias do documento, os quais serão concedidos, devendo a pessoa ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados pelo recurso do fundo. B. Folha de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C. Convênios e ou parcerias com instituições a que refere o artigo 2º, parágrafo 3º desta lei. D. Informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4º. Realizar visitas para verificar em loco, entre outras questões pertinentes. A. O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. B. Adequação do serviço de transporte escolar. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recurso do fundo para esse fim. Artigo 13A. O município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho do Fundeb. De que trata essa lei, incluindo: inciso 1º, nome dos conselheiros das entidades ou segmentos que representam. Inciso 2º, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Inciso 3º, atas de reuniões. Inciso 4º, relatórios e pareceres. Inciso 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 4º, até que sejam instituídos os novos conselhos, caberá ao conselho existente, na data de publicação desta lei, exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação. Artigo 2º, ficam revogadas as alíneas A, B, C e D do inciso 1º, A e B do inciso 2º, A e B do inciso 3º, A e B do inciso 4º, A, B, C e D do inciso 5º, A e B do inciso 6º, A e B do inciso 7º, A, B, C e D do inciso 8º do artigo 2º, o parágrafo 4º do artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 3º e parágrafo único do artigo 12 da Lei 4.500
5.544, de 17 de maio de 2017. Artigo 3º. Entra essa lei em vigor na data de sua publicação. Isaías José Santana, prefeito municipal de Jacareí. Pega água para mim. Mensagem. Tenho a honra de submeter a análise dessa Igreja Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que altera a Lei 5.044, 17 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, dos profissionais da educação, Conselho do Fundeb. Deixa eu tomar uma água aqui que... A referida lei foi publicada em virtude da Lei Federal número 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizações dos Profissionais da Educação, Fundeb. Ocorre, contudo, que a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, revogou a Lei Federal 11.494, de 20 de junho de 2007. A nova lei federal trouxe atualizações sobre a normatização da organização e o funcionamento do Conselho do Fundeb no âmbito municipal, o que faz necessário atualizar as disposições constantes da Lei 5.044, 17 de maio de 2007, que atualmente disciplina a matéria. Independe registrar que a tramitação da propositura em apreço regime de urgência, vez que, nos termos do artigo 42 da Lei Federal número 14.113 de 2020, os novos conselhos deverão estar constituídos até a data de 30 de março de 2021. Por fim, ressalta-se que esse projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme disposições do artigo 1º, o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, artigo 60 e inciso 1 e 4º, 1 e 6º do artigo 61 da Lei 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, o projeto de lei é encaminhado para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Prefeito Isaías José Santana, prefeito de Jacareí. Bom, essa propositura, ela tem o objetivo de justamente estar adaptando a nova lei que o governo federal exige. E essa lei, ela tem um prazo até o dia 30 de março. E como nós temos em pleno período em que essa casa optou pelo fechamento da casa e justamente as sessões ordinárias foram interrompidas, nós somos obrigados a fazer extraordinariamente essa sessão para justamente podermos estar aprovando essa lei que vai realmente impactar justamente na questão do funcionamento do Fundeb em nossa cidade. Então, é uma lei necessária que nós precisamos aprovar até o dia 30 de março. Tá? Então, peço aqui aos novos pares que votem favoravelmente para que possamos ter essa criação desse novo conselho, para que realmente o Fundeb continue mandando os seus recursos para a nossa educação aqui em Jacareí. Então, fica esse pedido aos novos pares para votarem favoravelmente a esse projeto de lei. Muito obrigado. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar aqui em nome da Cibele, da TV Câmara, todos os profissionais da Câmara Municipal de Jacareí, e ao senhor, a senhora que nos acompanha nesse momento através da internet e do sinal restabelecido da nossa TV Câmara. Esse projeto, a princípio, parece um projeto muito simples, mas é um projeto que nós temos que olhar com muita cautela. Eu, de antemão, já quero aqui externar meu posicionamento favorável, até porque se trata de uma adequação à legislação municipal com base numa legislação maior, que é a legislação federal. Mas por que esse projeto é tão importante? E aqui eu quero, com todo respeito, pedir a atenção dos senhores e das senhoras para um ponto crucial. Nós tivemos a mudança, para que vocês compreendam em casa. Nós tínhamos a Lei 11.494 de 2007, que tratava do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, e essa legislação foi alterada pela 14.113 no dia 25 de dezembro de 2020. 25 de dezembro de 2020. E a lei municipal, que dava suporte para que a gente gastasse esse recurso, inclusive com um acompanhamento e um controle social através do Conselho, era 5.044 de 2007. Então, já que tivemos um aprimoramento na legislação federal, precisamos de uma adequação na nossa legislação. Mas o detalhe é que a lei federal, ela foi aprovada no dia 25. Em seu artigo 42, ela fala que 90 dias após a instituição do fundo, o município tem que fazer as adequações no seu conselho municipal. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, o Poder Executivo já sabia que precisava dessa adequação. E está fazendo agora, nesse momento, a toque de caixa, infelizmente, de algo tão importante. Um conselho que temos 13 membros, que é um conselho paritário, que a gente fala que tem representantes da sociedade civil e do poder público, e que quando se trata de pessoas que vão ser eleitas pela sociedade civil, nós não vamos cumprir o que está estampado no artigo 34 da Lei Federal, que fala da ampla divulgação. Eu vou ler aqui para vocês. No artigo 34, parágrafo 2º, inciso 4º, fala o seguinte: nos casos de organizações da sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade, e aí termina, ampla publicidade. Se no dia 30, que é na semana que vem, nós já temos que ter esse conselho para que a gente possa receber subvenção, como que nós vamos dar ampla publicidade? Então, tinha que ter pensado antecipadamente. Em janeiro já estava o governo novo, já sabiam quem eram os vereadores, já podia ter encaminhado da primeira sessão. Agora, em regime de urgência, nós estamos tratando desse assunto. Agora, em regime de urgência, nós vamos aí escolher algumas pessoas da sociedade, vamos escolher alguns representantes do poder público, para tratar de um tema fundamental, que é a educação. Não dá para brincar com isso. E eu quero aqui complementar que esse conselho ele tem uma responsabilidade tremenda, que está no artigo 13 da lei municipal. Dentro da sua função de acompanhamento e de controle social, vamos lá para o artigo 13. Já foi lido pelo líder do governo, mas eu quero aqui destacar novamente. E já vou para o inciso 3º, que é a responsabilidade do Conselho. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão concedidos, devendo a resposta ocorrer no prazo não superior a 20 dias, referentes a linha A, licitação, empenho, liquidação, pagamento de obras e de serviços
custeados com recursos do fundo. E aí tem a linha B e tem outras funções muito importantes também. Mas eu vou me ater aqui a essa linha A, quando fala da solicitação de documentos e dessa fiscalização nos serviços. Por quê? É de conhecimento geral que há pouco tempo nós discutimos aqui a respeito do Vale Marmitex. E a legislação do Fundeb, ela não autoriza comprar gêneros alimentícios, mas autoriza sim contratar serviços. Contratar serviços, como é o caso da empresa que está fornecendo o Vale Marmitex. Então, vejam o tamanho da responsabilidade desse conselho, que a semana que vem já vai ser empossado e já vai ter esse enorme desafio, porque eu estou destacando aqui nessa casa, há algum tempo, que nós estamos indo na contramão do que o próprio poder público tem falado, porque se nós estamos baixando decretos aqui para nos isolarmos, e é fato que é importante, porque nós estamos perdendo vidas, mas aí a gente coloca praticamente quase 22 mil pessoas nas portas das escolas para retirar a sua Marmitex. Então a gente está indo na contramão daquilo que nós estamos pregando. Senhor presidente, é uma questão de bom senso. A discussão é sobre o Fundeb. O Fundeb não tem a ver. pode custear e esse conselho tem que fiscalizar esse tipo de serviço. Isso é o cerne do projeto. Então nós não estamos aqui fugindo da discussão, nós não podemos tampar os olhos por um caso tão cotidiano e tão prejudicial. Eu acho que seria de bom tom rever esse contrato, suspendendo ou rescindindo, e esse conselho eu espero que tenha uma excelente atuação até o ano que vem, porque ele tem um prazo diferenciado, e eu, como fiscalizador também, vereador dessa casa, fico à disposição de vocês. Boa sorte, sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham através da internet e da TV. Antes de começar meu tema livre, quero dizer, para mim hoje um dia muito triste para a história do Brasil, onde a inversão de valores que tivemos no dia de ontem no Supremo Tribunal Federal, onde herói virou bandido e bandido virou herói. Uma vergonha para a história do nosso país. Mas não adianta nenhuma decisão do Supremo, Dude, porque minha opinião sobre o juiz Sérgio Moro já está formada. Obrigado aí por tudo que você fez pelo nosso país no combate à corrupção. Gostaria aqui de explicar um pouquinho o meu voto. Esse projeto de autoria aí do prefeito Isaías Santana, que chegou sob regime de urgência a essa casa, é de extrema importância para que a gente dê rumo à educação pública municipal. Para isso é necessário entendermos um pouquinho sobre o assunto, o que é esse projeto, o que é o novo Fundeb. Em 2020, foi promulgada a emenda constitucional número 108, ou seja, uma emenda à nossa Constituição Federal que ampliou o alcance e tornou permanente o manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais de educação. O Fundeb é composto por impostos estaduais, municipais e federais e garante o reforço no caixa nos estados e municípios para os investimentos na educação infantil e ensino médio.
A verba é usada para pagar salário dos professores e realizar até reformas nas escolas. Em 2019, os recursos equivaleram a 166 bilhões e 600 mil reais. O fundo vencia no final de 2020 e precisava ser renovado através de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, no Congresso Federal. E graças a Deus, Paulinho, isso foi aprovado. O fundo financia cerca de R$ 6,50 de cada R$ 10 que são investidos nas escolas públicas. Hoje, 90% do Fundeb vem dos impostos coletados nos âmbitos municipal e estadual, e os outros só 10% vem aí de verba do governo federal. E por que essa renovação do Fundeb é de extrema importância? A renovação do fundo é considerada essencial para garantir o reforço de caixa de estados e municípios para investimentos na área de educação infantil e ao ensino médio. Sem o fundo, haveria um caos no financiamento das nossas escolas públicas, porque não haveria garantia do dinheiro para pagar professores, funcionários e até o transporte escolar. E a gente vê que isso acontece na assistência social. O atual governo federal, ele ficou um ano e meio sem mandar nenhum recurso para fazer o custeio de programas sociais. Na época, até a Patrícia era secretária era secretária da assistência social. A gente via as dificuldades que o município tinha que tirar dinheiro do seu orçamento, dinheiro que ia ser aplicado em outras áreas para garantir a subsistência dos mais vulneráveis e de quem mais precisa na nossa cidade. Aí eu convido vocês para pararem um pouquinho para refletir. Já estamos vivendo uma situação gravíssima de saúde pública há um ano. Estamos com uma ocupação quase que máxima dos leitos de UTI na nossa região. Os hospitais estão agonizando. Imagine também viver um caos na educação e qual seria o futuro das nossas crianças. As prefeituras elas não conseguem caminhar sozinhas. Precisam de recursos, principalmente recursos esses que asseguram a saúde e a educação pública de qualidade. Esse projeto de lei do prefeito Isaías Santana visa adequar a nossa lei municipal que trata do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, Conselho do Fundeb, para que cumpra o artigo 42 da Lei Federal, o novo Fundeb, alterando a composição do Conselho, as condições, os casos de vedação, de participação, competências e tempo de mandato. A nova composição que cuidará do Fundeb em nossa cidade ganha mais 2 representantes, agora de organizações da sociedade civil, mais participação popular. O Conselho é deliberativo. Ele também será um órgão que vai fiscalizar para onde a verba do Fundeb está sendo aplicada. Essa é mais uma ferramenta de fiscalização. A gente tem exemplos aí lamentáveis das últimas 2 gestões do PT da nossa cidade, tanto do Marco Aurélio quanto do Hamilton, que tiveram quase que a totalidade, Hernani, das suas contas rejeitadas por não conseguirem comprovar o investimento na educação daquele dinheiro que é previsto constitucionalmente, do dinheiro do Fundeb. Tiravam dinheiro da educação das nossas escolas para pagar empresas de limpeza e capina de terreno. Outro dado importante que a secretária de Educação do município, a Maria Tereza, nos passou ontem em relação é que o valor mínimo de investimento anual por aluno no município segue os dados de 2020. Isso é interessante falar. O custo que tem que ser investido por aluno é de R$ 3.449,56 anuais. Isso é como se fosse uma mensalidade escolar que o município paga. Se você dividir por 12, dá quase R$ 300 por mês de investimentos aí, de mensalidade que o município paga para cada aluno. Então, para finalizar aqui, quero dizer que isso é de suma importância. Essa foi uma das nossas bandeiras, tanto que criamos quase 2.000 vagas em creche nesses 4 primeiros anos de mandato. A saúde e a educação foram prioridade nesse governo,
Quero dizer aqui que meu voto será favorável, porque sempre digo que para combater a desigualdade, a gente tem que dar as oportunidades. É até os 7 anos que você forma o caráter, que a gente vai formar o caráter e o desenvolvimento psicomotor das nossas crianças. Por isso construímos essas creches, Edgar, com a mesma qualidade, no bairro central como no bairro da periferia. Então, eu quero adiantar aqui que meu voto será favorável à aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos, dizer que estamos vivendo um momento muito difícil da pandemia. Ontem, 3.000 mortos, né? Isso é um alerta ao presidente da República, que dizia que era uma gripezinha, que brasileiro nadava no esgoto, não pegava Covid. O que a gente tem visto aí são as empresas suspenderem a produção por conta da pandemia, né? Uma total falta, uma ausência de controle. E esse é o tipo de legislação que demonstra essa falta de planejamento. Porque na medida em que a lei federal impõe o prazo até março para poder fazer o conselho do Fundeb, está vendo aí que é um governo desconectado da sociedade, desconectado da população. Porque, como o vereador Hernani ressaltou aqui nessa tribuna, o espírito e um dos princípios da lei federal e da lei municipal que regulamenta o fundo é que deva haver uma ampla participação das pessoas. Porque não se trata de um fundo qualquer, se trata de um fundo que vai alimentar uma das áreas mais importantes que se tem no poder público, que é a questão educacional. Agora, como se pode criar uma obrigação de se aprovar esse conselho com ampla participação popular no momento em que a gente está vivendo uma pandemia? Somente no estado de São Paulo, mais de 1.000 mortes no dia de ontem. Como exigir das pessoas que façam reunião, que participem de conselhos, que efetivamente ajude a influenciar os rumos da educação na nossa cidade? Não há como. Isso só demonstra uma ausência de conexão dos nossos governantes com o momento que a nossa população vem vivendo. Aliás, a ausência de participação popular pode ser até inclusive questionada aqui pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Nós podemos voltar a algum tempinho atrás e lembrar do plano diretor da cidade, que foi judicialmente impugnado justamente pela ausência de participação popular. Quanto tempo que o nosso plano diretor está aí sem ter a reforma, sem ter a sua atualização? Muito tempo. Talvez por isso a nossa cidade não consegue mais atrair os grandes investimentos que atraía. A ausência do plano diretor prejudica muito a atração de grandes investimentos para a nossa cidade. Pois não, vereador Hernani? Vereador, obrigado pela parte. Eu quero aqui só ressaltar que era justamente nesse ponto que eu estava querendo chamar a atenção. Não simplesmente apontar o dedo, porque eu tenho absoluta certeza que o Poder Executivo também preza a qualidade, né, do ensino, da educação básica. Mas o meu questionamento está pautado no prazo. Se tinha desde o dia 1º de janeiro, agora em uma semana nós vamos ter que resolver tudo, e agora nós vamos ficar reféns, né? Não sabemos se isso vai ser questionado ou não, pela ausência de ampla divulgação, publicidade, transparência e da participação popular efetiva, que é um dos princípios democráticos de direito. Então essa é a minha preocupação, já manifestei favorável ao projeto, ele é fundamental para que a gente evolua no ensino municipal, mas não dá para ser desse jeito. Então fica aqui um alerta de um colaborador, uma pessoa que quer o bem da cidade, nascido e criado aqui, que está nessa casa não para fazer sombra, mas para ajudar.
Obrigado, vereador. Parabéns, vereador Hernani. Vereador, eu também... você me dá uma parte. Pois não, vereador Sasaki. Obrigado pela parte. Eu queria, na verdade, manifestar o seguinte, né? Eu gostaria de colocar para o vereador Hernani, na qual eu sei que ele fez parte do governo também na época e tudo mais. E quando foi vereador dessa casa, chegava sempre projeto de última hora também. Eu sempre questionei isso. Então, esse tipo de coisa que ocorre, isso muitas vezes, devido à tramitação dessas questões, principalmente na questão que nós estamos discutindo hoje, que é a criação do conselho, muitas vezes demora para chegar. E chega numa sessão em que você tem que realmente fazer uma tramitação urgente, né? Isso foi bastante comum durante o período que eu fui vereador também, na qual vocês também esteve como vereador aqui comigo, né? Obrigado. Vereador, Viu, Flavinho? Sem debate, por favor. Só uma parte, vereador. Pois não. Eu respeito e concordo, a gente sabe dos procedimentos, nós estamos atuando politicamente na cidade há muitos e muitos anos, vereador Edgar, mas não é porque eu fiz parte daquela legislatura que eu concordava amplamente com a forma e com a prática. Então, a gente não pode utilizar um exemplo anterior para talvez justificar o atual. Então, mas eu respeito muito e como eu disse, eu sou favorável ao projeto. É só para que a gente tenha aí possibilidade de não passar por essas situações novamente. Obrigado. Quero agradecer a contribuição do vereador Hernando, do vereador Edgar Sasaki, e dizer, né, que eu acredito muito na educação. Se nós quisermos ser um país mais desenvolvido, um país que tenha índice de igualdade melhor, é pela via da educação que nós precisamos fazer com que a nossa população cada dia mais seja mais instruída, mais qualificada para poder assumir o desenvolvimento do nosso país. Esse Fundeb, aqui cabe alertar que foi uma conquista do governo do Partido dos Trabalhadores, né? Que ninguém se manifesta aqui nessa tribuna, né? Então é importante deixar isso muito registrado, assim como também foi do Partido dos Trabalhadores a iniciativa de lançar o piso nacional dos professores. Não havia isso nesse país. Eu quero aqui até cumprimentar o vereador Dino do Maranhão, em que lá o piso salário dos professores, só para concluir, é maior de todo o Brasil, né? Então eu vou votar favorável aqui nesse projeto, mas já vou alertar, né, que a Defensoria Pública pode sim, assim como fez no plano diretor, impugnar em razão da ausência efetiva de participação popular causada aí pela pandemia. Muito obrigado. E o projeto continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores secretários da mesa, nobres pares, bom dia. Bom dia a você que nos assiste pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Eu só quero aqui levar a paz e deixar claro a todos os munícipes a importância do conselho, de todos os conselhos. Nós já temos o conselho aqui, o conselho do Fundeb, que funciona brilhantemente. Temos também o conselho da educação, o conselho da merenda e a importância da sua participação nos conselhos municipais. Peço aqui a você que envolva-se, que busque, que venha participar conosco e atue nos conselhos, porque é onde a gente consegue, juntamente com essa casa, a fiscalização de todos os procedimentos da área a qual você escolher, seja na saúde, seja na educação. Então, eu quero aqui levantar a importância da participação nos conselhos. E quero dizer também que o Conselho da Alimentação, ele é um conselho importantíssimo e que ele é deliberativo. Então, e também o nosso conselho, o Fundeb, é um conselho deliberativo. E o Conselho da Educação também é deliberativo, não é mais só consultivo. E também quero enfatizar que lá nos passados, antes de 2017, o Conselho da Educação, para que vocês tenham conhecimento,
era um conselho somente consultivo. Ele não deliberava nada, ele não tinha ação. Então, hoje, a importância da formação de um conselho que delibera. Quando a secretária chegou para atuar como secretária da Educação, a senhora Maria Tereza, ela fez questão de rever esse conselho e colocá-lo como deliberativo. Então, eles se debruçaram, estudaram e passou-se de somente consultivo para deliberativo. Então, todas as ações da educação em relação a rendimento, em relação ao que vai se decidir, precisa passar pelo conselho e o conselho delibera. Tá bom? Então, eu quero aqui registrar a importância de você, cidadão jacariense, de participar do conselho. O conselho, e quando veio essa lei para aprovação do novo conselho do Fundeb, que o que é? Ele já existe e nós estamos só acrescentando mais duas cadeiras, tá? De 11 conselheiros, passam para 13 conselheiros. E esses 2 conselheiros que vêm para somar, é parte da sociedade civil. Então, é você que não tem nenhum vínculo com ninguém da prefeitura, com ninguém da escola, a não ser o teu filho, né? Que pode ser. Mas você não tem que ter vínculo nenhum empregatício, não receber nenhuma verba da prefeitura para você poder participar desse conselho, que é o novo conselho do Fundeb. E eu não sei, mas eu acho assim, as pessoas dificultam as coisas, né? E para que quando a gente recebe uma lei federal, uma ordem federal, nós temos que estudar, não podemos tomar as decisões assim em cima da hora. E não sabíamos que estaríamos entrando num colapso com relação ao Covid. Então, o estudo foi feito minuciosamente, a documentação está pronta, somente aguardando esta casa fazer a aprovação para que se divulgue na mídia a votação, tá? A inscrição para quem queira participar do conselho e a votação. Hoje nós sabemos, né, gente, que por um clique a informação já chega para o mundo inteiro. O mundo inteiro fica sabendo. Então, basta aí a gente ter um pouquinho mais de força de vontade e fazer a divulgação. Todos nós, nobres vereadores, partindo daqui, a gente já fazer essa divulgação, todos os professores fazerem a divulgação. Nós temos aí mais de 1.200 professores na rede. Se cada professor divulgar para a sua sala de aula, para que os pais participem nesse momento, nós teremos um número, atingiremos o que é necessário para acontecer a votação desse conselho. Então, não vejo dificuldade. O pessoal da Secretaria de Educação teve que estudar para poder colocar esse conselho para funcionar, né, mais uma vez, para essa renovação do federal. Então, a gente conta aí com você, munícipe, que está nos assistindo, para que participe conosco e participe dessa eleição, que vai ser bem bacana e é de muito interesse que a gente tenha pessoas da sociedade civil participando do conselho. Deixo aqui o meu muito obrigado e participem, porque é importante. O conselho, ele é o que faz toda a movimentação. Então, a gente conta aí com o apoio de todo mundo na divulgação também, tá bom? Vamos que vamos. Um bom dia a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que deseja discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Voto favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto?
Senhor presidente, em benefício da educação, valorizando os profissionais da rede municipal, eu voto favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto. Não temos mais projeto de lei. Não havendo mais matéria a ser tratado, lembro a todos que está previsto para a semana que vem a retomada de nossas sessões ordinárias. Dito isto, agradeço a participação dos vereadores, agradeço os servidores dessa casa, agradeço, por fim, todos que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet. E às 10h02 do dia 24 de março, declaro encerrado a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano de 2021. Um bom dia a todos e fiquem todos com Deus.